Hoje vamos celebrar mais um aniversário aqui no canal Like. Além de termos completado 3 aninhos da nossa querida casa de cinema, também estamos falando do aniversário deste que vos fala, olha a juba do Leonino, e dos 70 aninhos do clássico Pacto Sinistro do mestre do suspense, Alfred Hitchcock, que no original se chamava Strangers on a Train, do livro homônimo da escritora americana Patricia Highsmith, que também vai ser tema do episódio de hoje. Ela e algumas outras de suas obras igualmente vertidas com sucesso por Hollywood e no restante do mundo. Eu sou o Filipe Pitanga e essa é a sessão A e C no canal Like. Vem com a gente conferir! Vamos começar pelo primeiro livro da carreira de Patricia Highsmith, que foi Strangers on a Train, de 1950, adaptado para Hollywood logo no ano seguinte, quando Alfred Hitchcock ficou fascinado desde que leu a obra pela primeira vez. Ele vai verter em linguagem cinematográfica toda uma tensão crítica em relação ao conservadorismo da época e uma representatividade muito vanguardista LGBTQIA+, tanto da autora, de sua escrita, e do ator convidado como protagonista, Farley Granger. Na autobiografia de memórias Include Me Out, Farley falaria um pouco melhor sobre sua bissexualidade numa indústria extremamente intolerante e retrógrada. Mas Alfred Hitchcock, em suas parcerias com o ator, já havia aproveitado de uma certa tensão homoerótica velada nos conflitos entre personagens masculinos para enriquecer a trama, desde uma obra anterior, como Festim Diabólico, de 1948, e volta com o ator em 1951 em Pacto Sinistro, contracenando com Robert Walker. Os dois são estranhos que se encontram num trem e falam sobre seus desafetos, confabulando sobre um plano em que um eliminaria o desafeto do outro, criando o álibi perfeito. Porém, as coisas começam a azedar quando um cumpre com a promessa e o outro não. A chantagem que vai seguir disso cria um clima de suspense perfeito para Alfred Hitchcock, que vai pegar emprestado desde o cinema noir, com muito chiaro escuro, luz e sombras, e não só no cenário, mas na psique de seus personagens. E também até alguns traços do cinema de horror psicológico que ele já havia usado, por exemplo, em Rebecca. Ele vai pegar um parque de diversões e torná-lo mais sombrio e dúbio, desde, por exemplo, com planos giratórios do carrossel onde as personagens vão girar, até mesmo um túnel do amor em que os barcos mergulham em sombras que vão consumindo uns aos outros. Além disso, vamos falar também sobre o quanto essa linguagem vai ser legada para o mundo do cinema. Até no Brasil, o escritor J.S. Trevisan, em seu livro Devassos no Paraíso, falaria sobre esse conflito entre personagens masculinos e um desejo velado que forçaria elas a entrarem em tensionamento, como, por exemplo, Trevisan fala dos filmes de Glauber Rocha e Terra em Transe, mais particularmente. Voltando aos livros de Patricia Highsmith, nós vamos agora para sua principal franquia, com o famoso personagem, o talentoso Sr. Ripley. Que tem várias sequências, mas cujo primeiro, de 1953, ainda não havia definido a sexualidade mais não binária e fluida de seu protagonista principal. Até ali, ainda estava se falando de um desejo que a sociedade obstruía e a sua ambição tentaria alcançar, não importasse com quem ele tivesse que se relacionar. O triângulo amoroso é formado pela primeira vez no cinema em 1960 no filme francês O Sol por Testemunha, de René Clément, com Alain Delon no papel de Ripley, com Maurice Ronet como o outro lado, e tendo um terceiro vértice em Marie Laforêt, que ainda era adaptada de forma romântica, sendo o ápice do desejo dos outros dois.
O filme iria verter uma nova adaptação apenas em 1999, mais fiel ao livro, e criando um pouco mais do homoerotismo mais confesso que a franquia iria exercitar já na personagem interpretada por Matt Damon no cinema hollywoodiano. Ele vai ter um bom jogo de sedução, poder e perigo com a personagem de Jude Law, que na época havia sido completamente revelado para Hollywood naquele papel, de maneira bastante solar. O talentoso Ripley é um filme dirigido por Anthony Minghella, que contaria ainda com Gwyneth Paltrow como outro vértice do triângulo, agora menos romântico e mais perigoso, e também uma coadjuvante de luxo, Cate Blanchett. Cate Blanchett vai voltar a uma outra adaptação de livros de Patricia Highsmith, no original chamado The Price of Salt, um livro de 1955, que detém um recorde para Patricia, e adaptado em 2015 com o nome de Carol. Agora vocês reconheceram o filme, não? Multipremiado no mundo inteiro e consagrando a atuação de Cate Blanchett, ela interpreta o recorde de Patricia Highsmith como o primeiro livro com um final feliz para um casal de mulheres. Sim, também estamos falando de representatividade, pois a própria Patricia era, na vida real, companheira de uma outra mulher, e ali era uma declaração, na narrativa ficcional, de possibilidade e potência de suas identidades. O filme é um filme de época em que Cate Blanchett contracena com Rooney Mara, dirigida por Todd Haynes, para fazer dessa grande indústria de Hollywood uma inovação, já nos tempos atuais, que podemos sim mudar a forma como vemos o passado e libertar o futuro. Essas são obras de Patricia Highsmith no grande cinema mundial. E vamos falar sempre sobre isso e muito mais aqui na seção A e C do canal Like. A gente recomenda. E você curte.